Cena Preta, para mim, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de transformação no sentido de nos tirar da invisibilidade que é tanto imposto nesse racismo estrutural. Cena Preta é necessário estar pondo em cena esses protagonistas e eu me sinto muito confortável nessa posição. Eu sou Hélio Oenay Gomes, artista multivisual paraibano, nascido na Rua do Rio, em Cruz das Armas, o bairro mais antigo de João Pessoa. Sou um artista periférico, aquele que se encontrou a própria identidade através da própria arte. Eu digo que a arte é uma ferramenta de transformação, a partir que transformou a mim como um novo homem, com um novo sentido de caminhar e um novo sentido de olhar para essa potencialidade negra na qual eu estou representando. A arte esteve presente o tempo todo. Na verdade, eu tenho uma mãe que é uma verdadeira artista, porque criar 6 filhos num contexto sozinha, ela teve que ser muito criativa, bastante criativa. Desde o alimentar, o vestir, arrumar a casa, que tudo isso é arte, né? Então, assim, desde cedo, inclusive no cuidar dos filhos, ela entregava o quintal, os quintais, porque eram 6 quintais junto de vizinho, e jogava a molecada lá, ninguém passava fome, ninguém tinha brinquedo comprado, mas todos nós fazíamos nossos brinquedos. Então, assim, o contexto da arte, ela já desde cedo era uma ferramenta de educação mesmo, uma ferramenta de transformação social, porque assim minha mãe criou 6 filhos junto com a vizinhança, que resumia em 6 casas, 16 crianças. Então, assim, minha arte vem exatamente daí, vem do berço, vem de logo cedo, vem como uma representação de luta, porque eu lutei dentro da barriga da minha mãe. Junto com a luta dela, porque eu também sou o marco da separação dos meus pais. Então, assim, muito significativo ser artista para mim é eu me mostrar a minha verdade, esse sentido de estar inteiro, no sentido humano de ser, e na possibilidade de espelhar, de ser um espelho para o outro, para estimular também que se encontre. A minha arte é um registro do que eu vivo, do que eu vivencio, do que eu entendo, compreendo, apreendo. Na verdade, a minha arte está registrada de todo um sentimento, não só meu, mas de tudo que está em minha volta, não só dentro de mim, mas principalmente fora, no entorno, no sentido do mundo em que somos uma só vida. Então, assim, a minha arte, ela conseguiu me levar a um sentido existencial do todo, do que é existir, do que é a dor do outro, do que é esse ar que entra aqui, mas que passa também no Japão, entendeu? É o mesmo ar, inclusive com toda a radiação atômica que tem dizimado muitas pessoas. Quando eu falo que minha mãe, ela é um elo, uma referência do que é o criativo, então eu me intitulo, multivisual, porque eu trabalho com cenografia, eu trabalho com elementos de cena, eu trabalho com teatro, eu trabalho com performance, instalações, artes visuais em si, criação de arranjos criativos, porque na verdade eu sou gestor cultural do ateliê homônimo há 17 anos. Então, junto a esse sentido do ateliê, eu digo que desenvolvi muito mais capacidade, reconheci muito mais potencialidades no fazer artístico cultural, e também reconhecendo a função dela nesse sentido do que é João Pessoa, do que é a Paraíba, do que é o Brasil. Olha, primeiro eu digo que reconhecendo o artista, mas eu não reconhecia quanto profissão. Então, assim, me preparei todo para ser engenheiro civil, junto com toda a expectativa familiar, mas a arte estava presente, inclusive, como elemento de sustentabilidade, só que eu não reconhecia. Então, fui concursado da prefeitura, então, quando estava trabalhando na prefeitura, foi um período em que começaram a surgir o grupo de mulheres, as feministas, o Maria Mulher, então, assim, os assassinatos, então eu estava muito junto a esse movimento. Então, eu comecei a trabalhar nas campanhas educativas. Porque a minha arte começou também a manifestar muito com o fanzine, eu desenhava muito, registrava muito o que estava acontecendo na minha rua, no meu bairro, eu registrava muito, mas como fanzine. A partir daí,
né, como funcionário público, eu me reconheci como artista, comecei a participar de coletivas, mas vendo a dificuldade, o artista preto, né, e com a temática afro, porque na verdade foi o que sempre manifestou, é a minha identidade, são minhas memórias ancestrais que estão aí na minha arte, entendeu? Então assim, havia já muito pior do que hoje, uma invisibilidade que era velada, né? Então assim, desde cedo, desde a minha primeira exposição, eu investi em mim, né? Continuo investindo em mim. Mas eu investi desde a minha primeira exposição. Eu vim ter uma exposição realmente com financiamento em 2014. Né? 2014 com um prêmio nacional, né? Promovido pelo Ministério da Cultura, CADOM e Petrobras, né? Que foi uma premiação para mim importantíssima, porque foi uma exposição falando exatamente dessa mão de obra invisível, né, que construiu todo esse conjunto arquitetônico, toda essa história foi a mão de obra negra, e a minha proposta era exatamente essa, resgatar, né, visibilizar, porque é uma questão que até hoje, né, o pedreiro, que a maioria continuam sendo negros, constroem e não conseguem entrar nos prédios, do mesmo jeito essa história, né? Então, Colofé, um caminho de expansão afrocultural, foi essa premiação, foi a primeira exposição que eu digo que teve um incentivo, né, realmente do governo, e o resto foram tudo batalhas minhas mesmo, né? E dessa história de batalha eu faço questão de dizer, porque eu continuo também disponível a pintar camisetas, pintar pano de prato, cortinas, fazer qualquer cenário, contanto que eu consiga firme no meu contexto. Entendeu? Porque mais importante do que a obra é o que um faz. E isso eu me posiciono mesmo me espelhando, auto-espelhando, me auto-reconhecendo essa potencialidade e realmente a efetividade do meu trabalho nesse sentido, no referencial do que é identidade, do que é ser preto, né? Numa cidade como essa, como João Pessoa, num estado como a Paraíba e num país como esse, né? Então assim, eu venho de uma periferia, né? Muitos meus amigos de infância se perderam no caminho, né? E hoje eu tenho isso como ofício. A minha arte hoje é para acolher essas pessoas, é para acolher as crianças, para acolher os jovens, entendeu? Porque as minhas necessidades, quanto jovem artista, foram muito obstáculo. Eu vejo isso assim, como uma função primordial da minha arte. Porque eu já faço sucesso, eu faço a minha arte seguro de quem sou, para quem eu faço e por que eu faço. Então assim, eu me sinto na obrigação, no dever, né, de amparar, de acolher, de facilitar o artista novo e a criança também, que naturalmente é artista. Esses são, eu digo que é a minha maior premiação, né? Apesar que nesse contexto todo de trabalho, tem comenda Ariano Suassuna pela Câmara dos Vereadores, voto de aplauso pela Assembleia Legislativa, voto de aplauso pela Câmara também dos Vereadores, tem o prêmio da Secretaria Nacional como empreendimento de sucesso, prêmio pelo Sebrae como artista criativo, prêmio de artista revelação, enfim, tem uma sequência de prêmios que eu acho maravilhoso, né? Porque prêmios são reconhecimentos são sempre bem-vindos, mas para mim o maior reconhecimento é a soma, entendeu? Quando eu falo soma, eu digo que todos esses equipamentos que temos aí têm essa consciência que precisa reconhecer os verdadeiros fazedores de cultura e arte desse país, desse estado, dessa cidade. Tem o sentido que esses equipamentos estão para somar, fortalecer quem o faz de verdade. Então, quando eu venho aqui falar, também é um apelo que tenha essa visão, que gestores culturais tenham essa visão, né? Reconheçam o território produtivo cultural, que não é só no centro histórico. Em toda a comunidade tem artista. Então é preciso saber, é preciso reconhecê-lo, mapeá-lo, fortalecer, né? Acolher de verdade. Eu primeiro vejo assim, que é preciso reconhecer os mais velhos. Eu venho de uma família em que se dá a bênção, se pede a bênção, como algo sagrado mesmo. Minha família não tem uma religião específica, mas pedir a bênção, onde eu encontrava, eu pedia a bênção, porque é esse sentido existencial. A gente tem que respeitar quem veio antes. Essa eu digo que é a maior fonte que a gente tem, é quem veio antes. Então isso tem que ser respeitado mesmo, celebrado. E eu digo quanto artista mesmo, enquanto gestor, que é preciso trazer essas pessoas. Caminhar lado a lado, não é ter lá atrás como se estivesse fazendo favor.
Pelo contrário, é para se curvar. A gente sabe que a gente está num país que não se respeita os mestres, nem muito menos o educador, que são mestres. Mesmo reconhecendo que todas as profissões passam por um mestre. O sentido da vida passa por mestre porque nossos pais são mestres, eles nos criaram. Nossos avós são mestres porque criaram nossos pais. E assim sucessivamente. E assim eu me posiciono. Nas artes visuais, teve um tempo que foi Salvador Dalí. Me inspirou muito na época, eu era bem surrealista. Outro que me inspira, ainda continua a me inspirar muito, é Soilha, Flávio Tavares. Bebo muito da fonte de Flávio Tavares. Eu o sinto como um homem muito centrado, apesar de toda essa grandiosidade de sua obra. Mas eu sinto um homem, um cidadão, a pessoa, entendeu? Não quero que olhe para o outro e veja o artista. O artista está mostrando sua obra. Veja a pessoa, a gente precisa ver além do ofício, né? Que é a origem do existir. Parte desse processo vem da questão da paternidade. Uma das exposições mais importantes da minha vida foi em 1990, Sonhos de Liberdade, que falava exatamente dessa ligação consanguínea e como você se liberta quando você é pai. Eu digo e afirmo e reafirmo todos os dias que eu era um homem e a partir do momento que me tornei pai, nasceu um novo homem. E junto com esse novo homem também veio a espiritualidade. Espiritualidade tão marcante, eu sou filho de Oxalá Cunhaçã, sou candomblessista há 36 anos. E isso me trouxe, me situou, me ancorou, como também fortaleceu a temática do meu trabalho. Eu falo dos povos originários, eu falo dos que vieram antes, a importância, eu busco essa visibilidade e visibilizá-los, tanto na parte etérea, na parte espiritual, quanto pintar os orixás, pintar os caboclos, como sei que também eu digo que eu sou um catalisador. Porque meus personagens, as pinturas, as minhas personagens, elas têm vida, assim. Elas falam comigo, elas são reais. Porque o segredo da existência é o imaginário. Se você quer atravessar esse universo, solte sua imaginação. Então todas as personagens, elas fazem parte de um contexto. E esse contexto, quando eu digo assim, quando o outro chega e vê a minha obra, porque eu faço parte de um caminho diferenciado das galerias, pelo menos aqui na Paraíba, eu tenho a minha própria galeria, eu faço a minha própria venda, eu faço a minha própria tela, a minha própria moldura. Tem uma forma diferente de todo esse sistema do que é ser artista plástico. Tanto que eu não me posiciono como artista plástico, e sim como artista multivisual. Porque eu estou tão disponível a fazer uma tela quanto riscar o chão e fazer uma arte aqui. Ela vai ter a mesma função de leitura para quem o veja. Como a saudação final, eu quero falar de uma cena preta que é muito importante, que é promovido pelo Ateliê Multicultural, criado por mim, que é o Cortejo de Tambores, que estamos no 10º ano, e também o Alto dos Orixás, que acontece todo 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É um ato público em forma de espetáculo, em que a gente usa contra o racismo, enfrentamento ao racismo e a intolerância afro-religiosa. Cena preta é isso, é o povo preto na rua ocupando esse espaço, mostrando quem é e por que estamos e para que estamos. Venha conosco.